Salve pessoal, Rafael Tavares aqui. Hoje eu tô aqui para falar de um acústico MTV que é provavelmente o maior da história. Com certeza é o acústico MTV mais vendido da história, porque ele é o disco ao vivo mais vendido da história. E eu tô aqui para falar do acústico MTV do Eric Clapton. Então roda a vinheta. Galera, antes de começar a falar do acústico do Eric Clapton, queria pedir para vocês, se vocês estão curtindo o conteúdo que a gente está botando aqui no canal, se inscreve, dá o like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para receber as notificações. A gente está postando uns vídeos aí, toda semana vai ter um vídeo falando dessa série do acústico MTV. Já falamos do acústico do Nirvana, já falamos do acústico do Charlie Brown Jr. Se você não ouviu, tem um card aqui em cima com a playlist para você conferir. E se você está gostando, compartilha com seus amigos, chama a galera para vir para cá conversar com a gente. Essa semana, o acústico que a gente vai falar é o do Eric Clapton, que é um acústico sensacional, gravado em 92. É o disco ao vivo mais vendido da história. Não é o Frampton Comes Alive, o mais vendido, é o acústico MTV do Eric Clapton. Então, logo, ele é o acústico MTV mais vendido da série. E só para dar uma situada um pouquinho, vou falar um pouco do Eric Clapton, porque é importante a gente contextualizar algumas coisas. O Eric Clapton é um dos maiores, se não o maior guitarrista da história da guitarra. Eu não vou falar que ele é o maior, porque você tem Jimi Hendrix, você tem Stevie Ray Vaughan, você tem uma porrada de gente aí, mas o Eric Clapton revolucionou a forma de tocar guitarra. O jeito que a gente conhece um solo de guitarra, como ele é feito até os dias de hoje, ele foi criado basicamente pelo Eric Clapton. Ele pegou o estilo de guitarra rockabilly do Chuck Berry, que é o que a maioria dos guitarristas fazia lá nos anos 50, 60, e misturou com a pegada do B.B. King no blues e criou uma forma totalmente nova de você mexer no braço da guitarra e tocar uma guitarra elétrica. Então tudo isso que você conhece, tudo isso que a gente conhece hoje como solo de guitarra, do Jimmy Page ao Slash, passando por todo mundo que você pode imaginar, tem influência do Eric Clapton. Eu diria que, eu não sou nenhum guitarrista, tá? Mas eu diria que o Eric Clapton e o Jimi Hendrix são os dois pilares para a guitarra no rock and roll como a gente conhece. E só para ter uma ideia da importância e da grandeza do Eric Clapton, lá nos anos 60, em 1963, ele entrou numa banda chamada Yardbirds. É importante falar dessa banda, porque essa banda contou ao longo da sua curta trajetória pessoas como Eric Clapton na guitarra, depois teve Jeff Beck, depois teve um carinha aí chamado Jimmy Page, que entrou para tocar baixo e acabou virando guitarrista solo da banda. E quando o Yardbirds estava no finalzinho, assim, nos anos 60, a banda meio que terminou, aí criaram o The New Yardbirds, que tinha ninguém menos que a galera toda do Led Zeppelin. Então o Yardbirds é a banda que virou Led Zeppelin, e o Eric Clapton fez parte disso, ele ajudou a criar isso. Então, ouso dizer que se não tivesse Eric Clapton, talvez a gente não teria Led Zeppelin. Então essa é a importância dele. Quando ele saiu do Yardbirds, ele fez umas outras parcerias, umas outras bandas. Ele tocou numa banda sensacional chamada Cream, que todo mundo conhece, Sunshine of Your Love, mas foi nos anos 70 que ele entrou na carreira solo, e daí veio clássicos como Cocaine, como Layla, como Wonderful Tonight, como Old Love, e eu não vou ficar falando aqui porque é muita música boa que esse cara lançou ao longo da carreira. São mais de 50 anos de carreira. E assim, o Eric Clapton é muito influenciado por guitarristas de blues. Como eu falei, ele tem muita influência do B.B. King, do Chuck Berry, mas a principal influência dele é um cara chamado Robert Johnson, que foi um guitarrista que tocava lá nos anos 30 do século passado. É aquele cara que a galera diz que tem pacto, que fez um pacto com o demônio para aprender a tocar guitarra, que vendeu a alma pro demônio. Se você não conhece essa história, procura, porque ela é muito interessante. De repente vai até um vídeo a respeito. E o próprio Eric Clapton disse que Robert Johnson foi a maior pessoa que tocava blues que já pisou na face da terra. Era esse nível de importância que ele dava para o Robert Johnson. O Acústico MTV ele tem essa fama, de ser um projeto que trazia artistas de volta do limbo, trazia de volta das cinzas.
Definitivamente não é o caso artisticamente do Eric Clapton, porque quando ele gravou o acústico MTV dele lá em 92, ele já tinha 30 anos de carreira. Isso já contando Yardbirds, contando Cream, contando as outras bandas, contando a carreira solo dele. Mas trouxe ele de volta de um momento muito pesado da vida pessoal dele. Em 1990, ele perdeu um grande amigo, que foi Stevie Ray Vaughan. Em 91, o filho dele faleceu. Né? Todo mundo conhece essa história do filho dele, Connor, que com 4 anos caiu do 53º andar de um prédio em Nova York. Isso foi uma marca muito grande na vida do Eric Clapton. Quando o filho dele morreu, ele tinha acabado de sair de uma turnê e logo após a morte dele, né, uma coisa muito trágica, perder um filho já deve ser uma coisa impensável em termos de dor. É o sentido contrário da vida, né? Não é pro filho ir antes do pai, ainda mais de uma forma tão trágica dessa. Então ele ficou um pouco recluso por um período, vivendo o luto e compondo. E nisso ele começou a compor a trilha sonora de um filme chamado Rush, que no Brasil teve o nome de Rush, Uma Viagem ao Inferno. E é nessa trilha sonora que aparece Tears in Heaven. Mas foi na versão do acústico MTV que Tears in Heaven ficou conhecida e famosa. E é a versão que todo mundo conhece, que todo mundo ama, e que fez o disco explodir, ganhar Grammys à torta e à direito, e fazer basicamente do Unplugged do Eric Clapton o disco mais vendido, o disco ao vivo mais vendido da história até hoje. O Eric Clapton é um guitarrista tão absurdo de bom que ainda nos anos 60, lá no começo da carreira dele, as pessoas chamavam ele de Guitar God. E não era incomum você ver pichações em paredes, em muros, com os dizeres Clapton is God. Okay, let's take a look at your pictures. Kitty, what do you see when you think of God? Oh, that's nice. Very lifelike. See, he's looking down fondly on all of us going to church. Stephen? Very good. I see. When you think of God, you see Jesus. No, man, it's Clapton. Oh my God, man. I drew Clapton too. E isso se dá porque, como eu falei, ele reinventou a forma de tocar guitarra e pro acústico MTV não foi diferente. Apesar do acústico MTV não ter trazido o Eric Clapton de volta do limbo artisticamente, trouxe ele de volta de um limbo pessoal, que foi, né, a perda do Stevie Ray Vaughan e, obviamente, do filho dele. Mas ainda em dezembro de 91 ele voltou à turnê, voltou à estrada junto com George Harrison e fez uma turnê no Japão. E no comecinho de 92 ele fez o Unplugged MTV. Só um parênteses aqui sobre o George Harrison, eles eram amigos, parceiros também de composições e tudo mais. Se você pegar a música While My Guitar Gently Weeps, dos Beatles, quem toca o solo de guitarra é o Eric Clapton. Então você vê a magnitude do maluco. O cara gravou o solo de guitarra numa das principais músicas dos Beatles. Não é pouca coisa, não é para qualquer um. E assim como ele revolucionou a forma de tocar guitarra lá nos anos 60, ele se reinventou totalmente por esse acústico MTV. Porque se você pegar as músicas, a apresentação no acústico MTV é uma compilação de músicas da carreira dele e clássicos do blues que ele repaginou tudo para soar bem no formato acústico, para que realmente fosse uma coisa especial. E ele realmente mostrou ali a genialidade dele. Ele fez uma roupagem completamente diferente para as músicas. Não vou falar de todas as faixas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar absurdamente longo. Vou falar de algumas menções honrosas também. Bom, eu não tenho como falar do Eric Clapton e não falar de Layla, né? Layla é uma música que está no disco Layla and Other Love Songs. Ela é uma música que a letra foi influenciada por um conto persa, um poema persa, chamado Layla Majnun, não sei como é que pronuncia isso, que conta a história de um cara que era desesperadamente apaixonado por uma mulher linda, mas inalcançável, e ele acaba ficando louco por conta desse amor que ele não conseguia ter para ele. E quando o Eric Clapton leu esse poema, leu esse conto, ele ficou muito tocado e fez essa música, que na versão original ela é uma porrada, ela tem, sei lá, 7 minutos, uma coisa assim. Ela é recheada de riffs, de licks, de solos, ela é psicodélica, ela
é rápida, ela é pesada, e no acústico ela tem uma roupagem totalmente clean. Ela é muito mais polida, ela é muito mais introvertida. Para mim, pelo menos, né, os meus ouvidos soa melhor do que a versão original. Eu acho que ela é mais agradável na versão acústica, eu acho que ela conversa melhor com a letra. De repente a versão original, por ser mais rápida e tudo mais, ela reflete mais essa loucura do personagem, do conto, por não ter o amor correspondido, enquanto a versão acústica conversa mais com esse lado romântico da história toda. Não sei, eu considero a versão acústica mais legal, mais interessante, eu acho que tem mais a ver. Bom, Tears in Heaven é uma música emblemática desse disco. Ela foi lançada na trilha sonora do disco Flash, como eu falei, mas a versão que a gente conhece é a versão do acústico, e é uma música muito pesada, porque, né, é uma música que fala sobre a perda do filho dele, né? Ele escreveu essa música quando o filhinho dele de 4 anos morreu. Confesso que é uma música que eu não consigo mais ouvir depois que o meu pai faleceu, porque eu consigo sentir toda a dor que o Eric Clapton fala na letra, né? Principalmente quando ele fala: você saberia meu nome se eu te encontrasse no paraíso? Você me ajudaria a ficar em pé? Essas perguntas todas que ele faz pro filho dele, né? Se ele encontrasse ele no paraíso, eu consigo sentir toda essa dor. Então, é uma música que eu não consigo ouvir mais depois que meu pai faleceu, mas é uma música belíssima que ajudou a alavancar as vendas do álbum. Tem uma música muito interessante nesse disco chamada Alberta. Ela é uma música de um cara chamado Bo Carter, que foi gravada lá na década de 20 do século passado. Só que, quando esse cara, Bo Carter, gravou essa música, ela tinha outro nome. Ela se chamava Corinne Corina. Aí, em 1932, o Bo Carter registrou essa música. Aí, em 1935, um cara chamado Lead Belly gravou uma versão, na verdade, uma música chamada Alberta, que é exatamente igual à música do Bo Carter. E no Unplugged, essa música é acreditada como sendo do Lead Belly. Tanto que, em 2016, o Eric Clapton foi processado pelos herdeiros do Bo Carter por conta dos créditos dessa música. E só um parênteses aqui, esse Lead Belly é o mesmo cara a quem o Kurt Cobain acredita a música Where Did You Sleep Last Night no acústico MTV deles, quando na verdade ela é uma música folclórica americana lá de 1870 e blau, que o Lead Belly gravou e é conhecido até hoje como sendo o compositor dessa música, quando na verdade ele não compôs a música. Era uma música folclórica americana que já rodava aí há décadas. Ele simplesmente foi um dos primeiros a gravar. Uma outra música muito legal desse acústico do Eric Clapton é Nobody Knows When You're Down and Out, que é uma música de um cara chamado Jimmy Cox, que é uma música que foi escrita lá em 1923, 20 e pouco, assim, não lembro agora. E eu queria destacar ela pela beleza como o Eric Clapton toca o violão nessa música. A precisão no braço do violão é uma coisa linda de se ouvir. A técnica dele fica absurdamente clara nessa música, é uma aula. Para qualquer um que toca guitarra, que toca violão, que quer aprender ou que quer simplesmente ver uma guitarra ou um violão sendo tocado de forma esplendorosa, veja o Eric Clapton tocando Nobody Knows When You're Down and Out, porque é, assim, impecável. Bom, o acústico também tem outras músicas muito legais, como eu falei, eu não vou falar de todas as músicas aqui, senão o vídeo vai ficar gigante, mas eu queria destacar San Francisco Bay Blues, Malted Milk, que é do Robert Johnson, que é aquele guitarrista lá do Pacto com o Demônio, que é sensacional, Old Love, que é uma música linda, 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 do álbum Journeyman, que o Clapton lançou em 89, e ela tem a versão original, um solo que para mim é um dos solos mais bonitos que eu já ouvi na vida, com certeza um dos solos mais marcantes do Eric Clapton. E o legal, como eu falei lá atrás, que assim como o Eric Clapton revolucionou a forma de tocar guitarra, ele se reinventou para o acústico, essa música é a prova maior disso, porque se você pegar a versão original de Old Love e ouvir o solo, você vai ver que todo o feeling da música, né, todo o feeling do solo, ela tem muita influência dos efeitos, né, de guitarra que ele usa. E no acústico você não tem isso, no acústico é violão mesmo, lá foi acústico de verdade. Ele conseguiu reproduzir a música
de uma forma que não deixa a desejar em nada para o original. E o solo na versão acústica ficou tão bom quanto a versão original. Outra música que eu queria destacar também é My Father's Eyes, que é uma música que conversa com Tears in Heaven. O Eric Clapton não conheceu o pai dele. O pai dele morreu em 85 e o Eric Clapton não conheceu o pai dele. E a primeira vez que ele tocou My Father's Eyes foi no acústico, e ele fala na biografia dele que essa música é uma forma dele tentar traçar um paralelo entre olhar nos olhos de um pai que ele nunca conheceu ao olhar nos olhos do filho dele que morreu, que ele perdeu. Então ele tenta traçar esse paralelo com essa música. É muito interessante essa forma como ele tenta conversar com as músicas dele e a forma dele escrever, essa forma visceral, né, de você colocar para fora aquilo que de repente mais dói dentro de você e criar uma arte belíssima, que não é qualquer um que faz isso e nem é qualquer um que tem a disposição de fazer isso. E essa música foi tocada pela primeira vez no Unplugged e foi lançada no disco Pilgrim de 98, que é o primeiro disco de estúdio dele desde o Journeyman, de 89. E outra música que tá nesse disco Pilgrim de 98, que também é tocada pela primeira vez no Unplugged, é a música Circus, que é uma música bem legal também, mas só por curiosidade, né? Ele pegou essa música, essas duas músicas, tocou no acústico, e quando ele estava gravando o Pilgrim, ele refez as músicas para esse disco. Então a versão de 98 das duas músicas soa um pouquinho diferente, mas é interessante você olhar a versão acústica e depois ver que ela foi lançada mais tarde. Geralmente os artistas fazem ao contrário, né? Eles pegam uma música antiga e repaginam para acústica. O Eric Clapton não, ele pegou uma música, lançou, vamos botar assim, no acústico, e anos mais tarde refez a música num disco de estúdio com uma outra roupagem, simplesmente porque ele é foda e ele consegue fazer isso. Ele é Eric Clapton. Eu não posso deixar de falar de Rolling and Tumbling, do Muddy Waters, porque eu não consigo pensar em Muddy Waters sem pensar em B.B. King, e eu não consigo pensar em B.B. King sem pensar em Eric Clapton, porque eles lançaram um disco juntos, chamado Riding with the King, que é um disco maravilhoso, é uma aula de blues. Se você não conhece o disco Riding with the King, procura, tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudo quanto é plataforma, deve estar no YouTube também. É um disco sensacional que mostra o Eric Clapton raiz, guitarrista raiz, tudo aquilo que formou o Eric Clapton, mas já com toda a bagagem de estrada de anos e anos e anos. Então é uma forma muito legal de você enxergar a carreira dele inteira em um álbum só, porque você vai pegar ali no Riding with the King toda a raiz que influenciou o Eric Clapton, todo aquele blues do começo do século XX, mas já com toda a técnica e precisão que ele adquiriu ao longo de anos e anos de carreira. Só para você tentar entender a grandeza do Eric Clapton, ele é o único, e eu vou repetir, o único músico a entrar no Rock and Roll Hall of Fame 3 vezes. Ele entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 91 pelo trabalho dele com Yardbirds, em 92 pelo trabalho dele com Cream e em 2000, se não me engano, pela carreira solo dele. Então você tem uma porrada de artista que está aí no Rock and Roll Hall of Fame, mas só o Eric Clapton foi induzido ao Hall da Fama 3 vezes. Desculpa, o cara é realmente um mestre. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso vídeo falando do acústico do Eric Clapton. É o ao vivo mais vendido da história, é o acústico MTV mais vendido da história. É um dos melhores já produzidos, se não o melhor. Bom, então se você está gostando dessa série do Acústica MTV e dos outros vídeos que a gente está trazendo aqui para o canal, não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, ativa o sininho, se inscreva, chama seus amigos para cá e vamos conversar música, galera. Bom, semana que vem a gente vai falar de um acústico nacional aqui, que eu não vou falar de quem é, então se você quer saber, se você quer ver esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando o vídeo for pro ar, que com certeza você vai ficar surpreso com esse próximo vídeo, porque eu fiquei surpreso quando soube que é um dos acústicos mais pedidos lá no nosso Instagram e um dos mais procurados aqui no YouTube também. Então é isso, galera. Se você curtiu, deixa o like aqui e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.